Evangelho de Lucas, capítulo 6. Uma palavra de ensinamento para a sua vida esta noite, uma palavra doutrinária. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Quem for achando, fique em pé em nome de Jesus esta noite. A partir do versículo 43. Posso ouvir um amém? Quem encontrou? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 6, versículo 43 em diante. Porque não há boa árvore que não dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se conhece, não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Posso ouvir um amém? Feche os seus olhos por um minuto. Pai, nós te entregamos, meu Pai, as nossas vidas, nossos corações. Te pedimos, Pai, vem nos falar esta noite. Usa a minha vida, Pai, eu sou completamente dependente do Senhor. Que tudo, meu Pai, que for ministrado aqui esta noite, venha, meu Pai, pela instrução do Teu Espírito, Pai. Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento espiritual. Pai, fala conosco em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo que for contrário, nós rejeitamos, Pai. Só queremos aqui, meu Deus, te pedimos, pelo nome de Jesus, a Tua glória sobre nós. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Pode sentar-se, mas não feche a sua Bíblia. Queridos, talvez aí no título da sua Bíblia, com relação a esse texto que nós lemos lá no começo, no versículo 17, tenha escrito o Sermão da Montanha. E embaixo tem um outro título de referência desse mesmo texto, que está em Mateus 5:7. Na realidade, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, né, nos capítulos 5 ao 7, nós encontramos uma mensagem de Jesus, que é conhecida como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Provavelmente esse sermão aqui, ele foi retirado daquela ministração lá de Jesus, né? Daquela pregação. E talvez essa mesma mensagem aqui foi pregada em vários outros lugares. Nós que somos pregadores, às vezes a gente fica assim receoso de pregar a mesma mensagem, mas a gente sabe que sempre Deus, aquela mensagem que Ele deu há 2, 3 anos atrás, Ele renova quando a gente está ministrando e vem outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente ministrou, né? Eu creio que aqui esse texto Lucas tirou de ouvir essa mensagem em alguns outros lugares, né? Parece que esse texto que foi registrado aqui foi tirado lá do Sermão da Montanha, no capítulo 5, né? Alguns estudiosos creem que não é a mesma palavra de Mateus capítulo 5 ao 7. Por quê, queridos?
Porque se a gente for ver aqui o versículo 17 desse texto que nós lemos, Lucas 6, versículo 17, veja só o que é que diz. E descendo com eles, parou num lugar, o quê? Plano. Não é da montanha não. Plano. E também um grande número de discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Apesar que nós sabemos que cada evangelista pode ter uma ótica diferente, né, do texto. Mas aqui ele fala que ele estava descendo e parou num lugar plano. Vamos só dar uma conferidazinha lá em Mateus capítulo 5, vamos? Para a gente ver, por isso que alguns estudiosos, né, creem que não é o mesmo sermão, né? Mateus 5. Lá ele estava descendo e parou num lugar plano. Aqui no capítulo 5, versículo 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, né? Então pode depender da ótica do discípulo que escreveu, mas também, né, pode ser que esse texto tenha sido tirado daquele texto, ou Jesus tenha pregado este mesmo sermão em outros lugares. E também os estudiosos acreditam que Jesus pode ter pregado este sermão vários dias, né? Não foi só naquele momento que ele pregou todo aquele capítulo 5, 6 e 7, não. Foram dias que ele foi pregando aquele sermão. Isso são incógnitas, são teorias, né, aqui dos estudiosos. Mas eu quero dizer para você que tanto o sermão lá de Mateus como esse sermão, eles foram os primeiros sermões que Jesus pregou, logo após ele ter convidado os seus discípulos. Nós podemos ver aí no texto 6 de Lucas, capítulo 6, abra aí, a partir do versículo 12, nós vemos o Senhor Jesus escolhendo os discípulos, e logo em seguida vem o sermão, né, que Jesus dá as primeiras instruções àqueles discípulos. Esse aqui é o início do ministério de Jesus. Quantos estão compreendendo aqui esta noite? Jesus escolhe seus discípulos e começa a pregar. E aqui é a primeira pregação para seus discípulos. Ou seja, é a base daquilo que Jesus vai firmar o seu ministério. É a visão de Jesus para o seu ministério. Nós, quando iniciamos aqui o Ministério Sem Fronteiras, o pastor Edson está aqui, há de se lembrar, nós nos reunimos, oramos e vamos pedir a Deus o que Deus quer de nós desse ministério. E foi dali que nasceu aqueles quatro pilares, né? Pregar a palavra pura, sem mistura, pregar a palavra em todo mundo, né? Levantar líderes e intervir socialmente com um evangelho puro. Então, no início do ministério de Jesus, o Senhor deu esta base aqui para os discípulos. Foram os primeiros ensinamentos. Nós podemos ver aqui uma certa preocupação de Jesus de fundamentar o seu ministério, né? Aqueles primeiros discípulos, eles tinham que entender alguma coisa de o que Jesus queria. Eu vou fazer aqui uma rápida retrospectiva aqui desse texto, que nós podemos ver, irmãos, que aí do versículo 17 até o versículo 23, né, quando Jesus começa o sermão, ele fala das bem-aventuranças, né? Feliz o que faz isso, feliz aquele, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Ok? Do versículo 24 ao 26, aí Jesus vem com os ais. Ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer aquilo, né? E do versículo 27 ao 36, aí ele fala do relacionamento com o próximo, ok? E do versículo 37 ao 42, ele fala sobre nós não julgarmos ao próximo. Mas do versículo 43 ao 49, que é o texto que nós vamos estudar esta noite, e foi o texto que eu li aqui esta noite, aí ele faz um resumo de todo o sermão que ele pregou. O que nós vamos estudar aqui é o resumo desse texto, desta pregação de Jesus, e é este texto que traz algumas verdades, né, para nossas vidas, para os discípulos daquela época, para nós hoje. Aqui vai ter o resumo, algumas verdades daquilo que Jesus espera dos seus discípulos verdadeiramente. Amém?
Há algum discípulo aqui de Jesus esta noite? Então nós vamos ver o que Jesus espera de nós, através dessa pregação, dessa mensagem. Nós vamos ver aquilo que Jesus espera de mim e de você. Espera qual tipo de espiritualidade nós tenhamos. Espera qual é o tipo de vida que nós devemos ter. Jesus aqui nesse resumo, ele vai falar que tipo de crente Jesus espera que nós sejamos. Amém? Nós vamos aprender então esta noite o que Jesus espera de mim. Você pode bater no seu peito e dizer assim: o que Jesus espera de mim. Não é o pastor, não é o diácono, não é o co-pastor, é Jesus que está pregando aqui nesse texto. Muito bem, queridos, baseado nesse texto, nós não lemos o texto todo, né? Mas nós vamos ver aqui, a partir do versículo 43, o que é que Jesus espera de mim. Em primeiro lugar, eu posso ver aqui nesse texto, que Jesus espera de mim, que eu aprenda a lidar com a vida. Jesus espera de mim, que eu aprenda a lidar com as circunstâncias da vida. Aprenda a viver, aprenda a ter uma vida fundamentada, fortalecida, uma vida que venha agradar o coração de Jesus. Tem muito crente, irmãos, que diz que tem uma vida preocupada com a sua vida espiritual, e isso é bom. Mas antes de nós aprendermos a lidar com a nossa vida espiritual, com as coisas que estão na esfera espiritual, nós temos que aprender, em primeiro lugar, irmãos, lidar com as coisas que estão na esfera material, nas coisas da esfera humana. Se nós prestarmos bem atenção em todo esse texto aqui, esse sermão, não existe Jesus pregando nenhum assunto espiritual. Se você for ver lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós não vemos também o Senhor falando de nada do campo espiritual no seguinte aspecto: o Senhor não fala dos anjos, o Senhor não fala de demônio, o Senhor não fala do céu, o Senhor não fala de inferno, o Senhor não fala de querubins, o Senhor não fala de potestades, o Senhor não fala de batalha espiritual. Não, o Senhor fala com relação às coisas desta terra, porque em primeiro lugar Ele quer que a gente aprenda a viver uma vida de sabedoria nesta terra. Nesse texto que nós, aqui do capítulo 6, eu vou tirar aqui alguns versículos rapidamente para você ver. Também é tudo focado nas coisas desta terra, é relacionamento. Aqui no versículo 27 ele diz: mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, né? É amar o próximo. Ele fala no 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Isso é relacionamento, é convivência. No versículo 33, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Versículo 36, 37, sede pois misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltar-vosão. E também no versículo 46, e por aí vai, irmãos, 46, e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo, falando de obediência. Então Jesus aqui, ele está firmado mais na questão dessa modo de nós vivermos, modo de nós nos portarmos. Amém? Então, queridos, antes de lidarmos com as coisas espirituais, as coisas lá de cima, né, nós devemos aprender a lidar com as coisas aqui de baixo. Antes de lidarmos com as coisas lá de cima, as espirituais, nós temos que aprender. Jesus espera que nós aprendamos
a viver com as coisas aqui de baixo. Grave isso na sua mente, irmãos. A espiritualidade desconectada da vida não passa de mera coreografia religiosa. Se eu tenho uma espiritualidade mais desconectada da vida, irmãos, se a minha espiritualidade não interfere na minha vida, eu estou tendo só uma coreografia espiritual. Porque na realidade, irmãos, eu falei até terça-feira aqui, que na realidade, a espiritualidade, né, e eu quero até deixar isso bem claro, para a igreja não entender que eu estou doutrinando uma coisa, e na realidade não estou. Que eu falei aqui que a gente tem que ter o equilíbrio dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Eu não sou contra os dons espirituais, irmãos. A nossa igreja crê nos dons espirituais. A nossa igreja crê que o Espírito Santo está no governo da igreja. E é Ele que distribui os dons ministeriais, dons espirituais. Nós cremos, irmãos, nisso. Nós não cremos a espiritualidade dos dons desassociada do fruto do Espírito. Quem entende isso? Nós não cremos numa pessoa que é usada por revelação, fala dom de línguas, mas é uma pessoa que anda aí sem nenhum fruto de Espírito, não perdoa ninguém, não tem, briga com todo mundo, os vizinhos não tem quem suporte, é um encrenqueiro. Aí nós não compreendemos dessa maneira. Nós compreendemos que os dons espirituais, eles têm que caminhar junto com o fruto do Espírito. Porque mesmo, irmãos, que não vai adiantar nada, você está só nos dons espirituais, e o fruto, na realidade, nós vamos já ver aqui, é o que revela verdadeiramente a espiritualidade da pessoa. Nós vamos já ver sobre isso. Amém? A gente entende que muitos dos irmãos que eu falo da igreja do Senhor Jesus, não só da Sem Fronteira, logicamente, da igreja de Jesus, preferem viver mais na parte da espiritualidade, porque quando eu me coloco só na espiritualidade, né, parece que é mais fácil, né? Parece que é mais fácil eu viver só na espiritualidade, nas coisas do alto, porque aí eu não tenho que prestar muita conta com relação às coisas aqui de baixo, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa questão, porque um dos maiores erros da nossa geração, irmãos, um dos maiores erros da nossa geração de crentes, de evangélicos, é a gente estar confundindo, né, a questão de achar que só quem é espiritual é quem está sendo usado em algum dom espiritual. E a gente está errando nisso, irmãos. Porque não é porque o irmão não fala línguas estranhas, não é porque o irmão não traz revelação que ele não seja espiritual. E a gente está confundindo isso. Porque se há uma pessoa ali que é usada em revelação, é usada em profecia, todo mundo corre, porque é espiritual. E a igreja está errando nisso. O pentecostalismo que eu falo, esse de 100 anos para cá, é novinho. Nós pentecostais, é novinho, irmão, tem 100 anos. A igreja tem quase, quantos séculos? Quase 20 séculos, né? Se não for mais, 21 séculos. Aí só tem um século que é de pentecostalismo, desse que nós conhecemos agora. É novinho, irmãos. Agora o problema é que o pentecostalismo ele foi bênção para a igreja. Por quê? Porque fez com que a igreja viesse revigorar a sua fé, né? A igreja viesse ser uma igreja fervorosa. Mas por outro lado, irmãos, nós erramos, principalmente no Brasil, porque não investimos também no conhecimento. Os pastores antigamente proibiam quem queria estudar. Não, que é isso? Abre a palavra, Deus te usa. E isso trouxe muito males, porque foi ensinado muitas doutrinas errôneas para a igreja. E nós ficamos com uma fundamentação em algumas coisas erradas, irmãos.
E nós temos que ter muito cuidado nisso. Então não adianta, irmãos, nós sermos cheios dos dons espirituais, na igreja gritar, na igreja profetizar, na igreja rodopiar, mas se eu sou um jovem, eu chego em casa e não obedeço o pai e a mãe. Se eu sou um jovem, eu estou pescando no colégio. Ainda tem esse termo pescar? Tem? É do meu tempo, viu? Hoje é colar, não sei o que, né? Não adianta eu ser um jovem, irmãos, e estar sendo respondão, passar o dia na internet vendo bobagem. Não adianta, irmãos. Não adianta eu ser um homem, estar na igreja, estar aqui fazendo aviãozinho, glorificando, mas chega em casa, não respeita a esposa, né? Fala palavrão, dá mau exemplo para os filhos. Não adianta eu ser uma irmã na igreja, cheia do fogo, mas se eu chego em casa, irmãos, eu não cuido da casa, eu não trato bem o esposo, vive relaxadamente com as coisas da casa, então não adianta, irmãos. Não adianta. Deus quer que nós aprendamos a viver em primeiro lugar com as coisas desta vida aqui, nos relacionamentos, no modo de eu me portar. Amém ou não amém? O que Jesus espera de mim e de você é uma vida de espiritualidade, sim, uma vida de fervor, uma vida de intimidade com Deus, mas Ele espera que nós tenhamos uma vida de um comportamento que agrada o coração dEle e dá bom testemunho do nome dEle que está sobre as nossas vidas. É isso que Jesus espera de nós. Não adianta viver uma espiritualidade que eu não sei lidar com as coisas dessa vida. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Versículo 44. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. O que Jesus está dizendo é que nós temos que aprender a lidar com o fruto. E a árvore que dá fruto é o fruto da nossa vida, irmãos. Qual é o fruto que está saindo da sua vida de fé? Nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, na igreja, no colégio. Qual é o fruto que está saindo da sua vida, né? Amém? Então a primeira coisa que Jesus quer de nós é que nós vivamos aqui esta vida bem vivida. O interessante, irmãos, aqui, eu olho aqui, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no início do Sermão da Montanha. A palavra de Deus diz que Jesus ia subir ao monte, e ele se senta, irmãos, para pregar. Esse sermão aqui foi pregado sentado. Se fosse nos nossos dias, as pessoas iam passar e diziam assim: ô igreja fria essa, viu? É uma igreja fria. Pastor pregando sentado. Para você ver como nós às vezes estamos julgando a questão da espiritualidade de modo errôneo. Será que tem alguém mais espiritual do que Jesus Cristo? Amém? Né? Segundo lugar, irmãos, o que Jesus espera de mim? Repita de novo: o que Jesus espera de mim? Vou responder aqui através da palavra. É que o meu caráter, eu estou pregando em primeiro lugar para mim, é que o meu caráter ele seja transformado. Amém? Por quê, irmãos? Porque o nosso comportamento, eles são a consequência, né? Eles são da forma que nós nos comportamos, é a consequência do conteúdo do nosso caráter.
da maneira que nós agimos, é somente a consequência do nosso caráter. E nós sabemos que nós precisamos mudar muitas coisas do nosso caráter e na nossa vida. É ou não é? Jesus disse assim, olha, não se colhe figos de espinheiro, nem dos abrolhos se tiram uvas, no versículo 44. É pelo fruto que se conhece a árvore, irmãos. Você jamais vai tirar goiaba de mangueira, nem cajueiro, vai tirar siriguela de cajueiro, de maneira nenhuma. Se é uma mangueira, ela vai produzir manga. É o fruto que vai dizer que tipo é a árvore, né? Ok? Agora entenda bem, irmãos. Vou repetir mais uma vez isso aqui. As pessoas, quando eu estou orientando, doutrinando a igreja, as pessoas pensam que eu estou sendo contrário. Não, eu estou ensinando como é a forma correta, amém? Eu estou falando que nós cremos os dons. Eu creio que uma pessoa pode receber uma revelação. Eu creio que uma pessoa pode profetizar. Eu creio que uma pessoa, irmão, pode ter um discernimento espiritual. Eu creio em todas essas coisas, a igreja crê nisso. O que eu estou falando é que nós não podemos confundir que só é espiritual quem tem dom espiritual, e não quem vive uma vida que dá um fruto que agrada a Deus. Amém? Entenda bem uma coisa, irmãos. Os dons, eles podem ser imitados, mas o fruto, ele não pode ser imitado. Posso ouvir um amém? Alguém pode profetizar mentindo para você. Alguém pode mentir para você, dizer que teve uma revelação. Alguém, irmãos, pode mentir, dizer que viu anjo. Alguém pode mentir, dizer que Deus apareceu a ele. Mas ninguém pode ter uma vida de mentira por muito tempo com o fruto da sua vida. Porque o fruto, irmão, verdadeiramente ele mostra quem nós somos. É o fruto que revela quem nós somos, irmãos. Por isso aqui nós conhecemos a árvore pelo fruto. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus e produz o fruto do Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus, ele vai produzir frutos que agradam ao coração de Deus. Amém? É pela atitude que nós conhecemos os crentes verdadeiros. Eu prego aqui sempre, o pastor Edson prega aqui, os pregadores desta casa pregam aqui, que a gente tem que ter acima de tudo o quê? Atitude, vida. Porque não adianta se pregar e não se ter a atitude. Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Nós temos que vigiar nas nossas atitudes, nós temos que vigiar nas nossas palavras. Se você é de Deus, você tem que produzir os frutos que Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai produzir na sua vida, irmãos. A árvore conhecida pelo fruto, e o caráter que produz o fruto é a raiz. O caráter é a raiz desta árvore. Posso ouvir um amém? O meu caráter é definido pelas minhas ações. Jesus quer transformar o nosso caráter. Eu tenho ações falhas. Eu tenho falhas em algumas áreas da minha vida. Mas Jesus quer transformar. Eu e você temos falhas. Mas Jesus, ele quer nos transformar, irmãos. Você lembra o que foi que eu falei aqui terça-feira? Que eu falei o quê? Que o evangelho verdadeiro, Jesus primeiro, ele quer nos mudar. Quando é uma pregação que é para mudar as nossas vidas, essa faz parte do evangelho verdadeiro. Quando o evangelho, não que seja errado se pregar isso, mas quando é o evangelho só é pregado para mudar situações, circunstâncias, esse evangelho é falho, irmãos. O evangelho, ele pode mudar nossas circunstâncias. Mas não é só isso. Em primeiro lugar, Jesus quer transformar as nossas vidas. Foi para isso que ele morreu, para nos dar uma nova vida. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, alguém aqui em Cristo esta noite,
Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Essa é a essência do Evangelho. Transformar o nosso caráter, as nossas vidas, irmãos. Jesus, ele pode transformar situações, irmãos. Ele pode curar, é por isso que nós oramos aqui, porque sabemos que ele pode curar. Ele pode me tirar de uma situação que eu esteja em tribulação, pode. Mas a essência do Evangelho é, em primeiro lugar, mudar a nossa vida. Foi para isso que Jesus veio. Amém? Terceiro lugar, irmãos. Jesus espera de mim. O que é que Jesus espera de mim? Terceiro lugar, ele espera de mim compromisso. Jesus espera de mim que tenha compromisso. Veja aí o que é que diz o versículo 46 do texto que nós lemos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ser crente, irmãos, não é só andar com a Bíblia embaixo do braço. Ser crente, irmãos, não é só, como muitos entendiam antigamente, andar com gravata e o paletó. Ser crente, irmãos, não é ser pentecostal ou ser tradicional. Não, ser crente acima de tudo é obedecer ao que Jesus quer para nossas vidas. Quando eu chamo Jesus de Senhor, eu não estou chamando, irmãos, como eu chamo ali na esquina: ei, Senhor, me dê um pão aí. Não, quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou me submetendo ao senhorio dele. Eu estou dizendo que ele, nessa visão aqui, ele é Senhor e eu sou o escravo. O Senhor, ele ordena e eu obedeço. Quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou dizendo que eu me submeto a ele, e isso pressupõe que eu vou obedecer tudo que ele mandar. E isso é compromisso, irmãos. Isso é compromisso. Lá em Atos tem uma passagem muito interessante. Diz que Pedro foi à casa de Simão, e lá ele estava com muita fome. Mas ele sobe para uma varanda, e diz ali o texto que ele teve um arrebatamento. E ele começou a ter uma visão. E descia do céu um grande lençol, com muitos animais quadrúpedes. E havia uma voz do Senhor dizendo para ele, de Deus: Pedro, mata e come. Aí Pedro responde o que para o Senhor? Pedro diz assim para o Senhor: Senhor, não, eu nunca comi coisa imunda na minha vida. Pedro aqui estava com duas frases que não andam juntas, irmãos. Ele estava dizendo Senhor e estava dizendo não. O crente, irmão, se tem Jesus como Senhor, se ele manda, se ele ordena, a palavra do crente tem que ser sim. Porque, irmãos, compromisso com Deus é obedecer o que ele manda. Aí Pedro diz: Senhor, né? Deus diz, é Atos 10:13 o texto: levanta, mata e come. Aí Pedro diz assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda. É Senhor, mas diz um não para Deus. É por isso que Deus nos fala aqui esta noite através deste texto: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo? Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Falar de que Deus é o Senhor é fácil. Todo mundo faz isso. Todo mundo diz que Deus é o Senhor. Agora, ter Deus como Senhor, aí é outra história, irmãos. Aí é outra história. Ter Deus como Senhor é outra história. Dizer que Deus é Senhor é uma coisa. Agora, ter Deus como Senhor é outra coisa. Se chamarmos Jesus de Senhor, então devemos fazer o que Ele manda, queridos. Jesus disse assim, olha, vejam bem o que Jesus disse. João 15:4. Jesus diz assim: vós serei meus amigos, se vós fizerdes o que vos mando. Jesus está dizendo, se nós fazermos aquilo que Ele manda, nós vamos ser amigos de quem? De Jesus. Posso ouvir um amém aí, igreja?
Tem crente aqui que obedece a Jesus? Pois creia que você é amigo do Senhor. O amor de Deus é incondicional, irmãos. Ele morreu por todas as pessoas, sem acepção de pessoas. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos, e aquele que confessa Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, está salvo, tem direito à vida eterna. Mas agora, irmãos, há um privilégio para aqueles que obedecem a Cristo, porque você não é só alguém que entendeu que Jesus é Senhor da sua vida, mas você se torna amigo de Deus, porque obedecer é se tornar amigo de Deus, amigo de Jesus. Você já imaginou isso, irmão? Vamos aqui para um contexto nosso. Você é amigo do governador aí do Camilo. Você chega lá no palácio, irmão, não vai ter muita burocracia para você não, irmão. Talvez tenha até uma portinha lá lateral que você vai entrar. Não, meu amigo, manda ele entrar aí. Agora, irmão, você imagine ser amigo daquele que criou todas as coisas. Agora você imagine, irmão, ser amigo do Senhor que criou o universo. Agora você imagine ser amigo daquele a qual todo joelho vai se dobrar um dia. Porque na realidade é isso que Jesus está dizendo: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí você imaginou isso aí? Se tornar um amigo de Deus? Isso mesmo, o próprio Deus te convida agora a ser amigo dele. Amém? Porém, irmãos, a amizade do Senhor não é para todos. Não é para todos, é somente para aqueles que querem assumir um compromisso com Ele, de ser obedientes a Ele. É por isso que Jesus espera de nós, irmãos, que nós sejamos comprometidos com Ele. Compromisso, irmãos. Compromisso é isso. É você formar, obedecer, ter uma aliança. Você pode dizer a Deus que o ama se você tem um compromisso com Ele. Se você pode dizer que ama a Deus se você tem um compromisso com Ele. Porque só tem compromisso, só tem amor quem tem compromisso, irmãos. É por isso que nós temos compromisso com o cônjuge. É por isso que nós amamos a esposa, o esposo, e é por isso que nós temos compromisso. Porque só tem compromisso quem ama. E eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu tenho compromisso com Ele. Posso ouvir um amém? Qual o compromisso que você tem com Deus? Responda para o Senhor. Quanto tempo dura o compromisso que você tem com Deus? Até terminar o culto? Quanto tempo dura o compromisso que você tem com o Senhor? Um dia, uma hora, até alguém lhe convidar para alguma coisa que não agrada a Deus? Se nós amamos Deus, irmãos, nós temos compromisso com Ele. Nós, irmãos, temos que... Eu sei que uma mensagem dessa, para os dias que nós estamos vivendo, é uma mensagem que não agrada a muitas pessoas. Porque nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos. Que a mensagem do Evangelho, ela se tornou uma mensagem açucarada, tudo é doce, né? Não se precisa ter mais compromisso com ninguém. Você vai na igreja, entra, sai, não precisa, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com a igreja. Mas nós cremos num evangelho, irmão, de compromisso. Nós cremos num evangelho de compromisso acima de tudo com Ele, com o Senhor. Porque se nós tivermos compromisso com Ele, todas essas outras questões nós vamos estar compromissados com certeza. A nossa espiritualidade, queridos, não vai
os meus glórias a Deus, os meus aleluias, não vai adiantar muita coisa para Deus, irmão, se eu não tiver compromisso com Ele. Os meus glórias a Deus aqui, os meus aleluias, os meus aviãozinhos, de nada isso vai adiantar se eu não tiver compromisso com Deus. Porque Ele quer de nós, o que Ele espera de mim é que eu tenha compromisso com Deus, com Ele. Se eu fizer tudo isso, irmãos, aqui, mas eu não tiver compromisso com Deus, isso é barulho de lata vazia, irmãos. Agora, se eu estiver ali no meu cantinho, irmãos, se eu estiver ali com a cabeça baixa, irmãos, eu talvez não faça nada dessas coisas, irmãos, mas o meu compromisso não tem nada que me tire da presença de Deus, não tem proposta de dinheiro, não tem proposta de nada que vai me afastar do meu Deus. Eu tenho um compromisso firmado com meu Senhor, nada vai me tirar da presença de Deus. Esse meu compromisso vai agradar o coração de Deus, e Deus vai olhar para mim e vai dizer: este é um servo bom e fiel. É um servo bom e fiel. E por último, irmãos, quarto lugar, o que Jesus espera de mim. Veja aí do 47 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Em quarto e último lugar, meu querido e minha querida, o que Jesus espera de mim e de você é que nós tenhamos firmeza, que a nossa casa seja edificada numa rocha. Amém? Deus quer que crentes sejam preparados para a vitória, sim ou não? Sim, irmãos. Mas Deus quer que crente também seja preparado para as lutas, para as tribulações. Não é só para a vitória. Crente tem que estar preparado para a batalha também, irmãos, para a guerra, e é pela as lutas, né, que nós conhecemos verdadeiramente aquele que está firmado na rocha. Quando Jesus está terminando o seu sermão aqui, ele já está fechando o seu sermão, aí ele vai demonstrar a quem se compara aquele que ouve e obedece a sua palavra. Aí ele diz que é semelhante a um homem que edificou sua casa, cavou, abriu profunda vala, um alicerce, né? Lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, ele diz, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída, fundamentada. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos firmes, que nós não sejamos abalados por qualquer coisa, que nós não sejamos, meus irmãos, derrubados por qualquer vento, por qualquer tempestade. O que Deus espera de mim e de você é que nós estejamos fundamentados, e o alicerce da nossa fundamentação é a palavra de Deus. E Jesus é claro. Eu vou comparar aqui a pregação de Jesus. Nós estamos vendo a pregação de Jesus, a pregação de Jesus para a pregação dos nossos dias. Jesus, ele é bem claro quando ele diz assim: porque quando chegar o vento, porque vai chegar, irmãos. Jesus não está escondendo nada de ninguém. Jesus está dizendo, quando chegar a luta, porque vai chegar. Chega a tribulação, chega a dificuldade, irmãos. Jesus aqui, ele não está querendo enganar ninguém. Jesus não está dizendo aqui que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Jesus está dizendo, quando chegar a peleja, você está preparado para a peleja, irmãos? Jesus, ele dá vitória, amém? Mas ele também permite a guerra, porque só tem vitória se tiver guerra, meu filho. Se você não estiver preparado nesta vida para passar por luta, meu irmão, nós vamos já fazer uma oração por você aqui, para o Senhor te levar, porque enquanto estiver nessa vida tem luta. Se você não quer luta nessa vida, nós vamos já orar. Aí você vem aqui à frente, nós vamos, pai, prepara o teu filho,
Amém? Porque, meu filho, enquanto nós estivermos nessa vida aqui, tem batalha, é guerra. Nós temos que estar preparados. Por isso que Jesus não engana ninguém. Ele está dizendo assim, ele não está dizendo, porque pode ser que venha a tempestade, aí você vai estar firmado. Porque pode ser que venha as ondas. Não, ele está dizendo, porque quando chegar, ele diz, vindo a tempestade, você vai estar alicerçado. Jesus não trabalha com a tribulação na perspectiva da possibilidade que ela possa chegar. Ele trabalha dizendo que ela vai chegar. A nossa geração, queridos, ela está infectada pelo conceito da teologia da prosperidade, que o crente não pode passar luta, que o crente não pode faltar dinheiro, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode chorar. E a gente fica pensando, irmãos, que essas coisas não podem vir sobre nós. Mas não é isso que Jesus está dizendo. A teologia da prosperidade, ela vem sempre com aquele versículo, né? Que você é sempre cabeça, nunca vai ser cauda. Que você sempre vai ser rico. E a realidade não é essa, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque não é isso que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus nos instrui que nós podemos passar tribulações. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: eu sei passar fartura, ter dinheiro, ter saúde, comida na mesa. Mas ele diz também, eu aprendi a passar necessidade, porque ele, o apóstolo Paulo, aquele que direcionou o evangelho nas igrejas, ele está dizendo, eu sei que eu posso passar lutas e tribulações, porque enquanto eu estiver nessa vida, eu estou sujeito a isso. Olha só o que Jesus, ele fala, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Você já viu cruz ser coisa boa, irmão? Cruz, irmão, é quando aquele pessoal lá no interior, que a gente era pequeno, o menino dava trabalho, aí a mulher dizia para o marido, homem, vai pegar aquela minha cruz. É porque cruz, irmãos, é sofrimento, e Jesus nos convida a pegar uma cruz. Jesus, ele não convida a você ficar como tem os louvores hoje, né? No palco e vendo os outros sofrer lá embaixo, não. Jesus nos convida a tomar uma cruz. Luta. Sabe o que é que diz em Atos 14, 22? O apóstolo Paulo, os líderes da igreja daquela época, iam confirmando, visitando as igrejas, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando eles a permanecerem firmes. Por quê? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, o Senhor espera de nós, de mim, de você, que nós estejamos firmes, irmãos, porque vai chegar a luta, vem luta, mas se nós estivermos firmes, aí sim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus não disse, irmãos, Jesus não pregou esse texto não, irmãos. O Jesus diz o quê? Olha, vocês fiquem firmes, porque quando chegar a tempestade, aí vocês não vão ser abalados. Jesus não faz uma pregação assim não, irmãos. Irmãos, vai vir uma tempestade, mas nós vamos fazer uma semana de descarrego, e você não vai ter mais nenhuma luta. Jesus, irmãos, ele não prega assim, irmãos, vai vir uma tempestade na sua vida, mas nós vamos fazer uma semana, você traz um envelope com a bênção, aí não vai ter batalha na sua vida não, irmãos. O que Jesus está dizendo é que você deve permanecer firme. Jesus está dizendo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E se ele venceu, eu e você vamos vencer. E se ele tem verdadeiramente sido a nossa rocha, se nós temos fundamentado a nossa vida na palavra de Deus, nós vamos vencer toda a dificuldade, nós vamos ficar firmes no Senhor. Deixa eu ser sincero aqui com você, irmãos. Hoje o que está acontecendo, irmãos, é que nós estamos invertendo os valores. Há uma inversão de valores em tudo, né? Mas no Evangelho também, irmãos. Porque hoje, irmãos, as pessoas estão valorizando mais aquilo que é passageiro. As pessoas estão dizendo, qualquer pessoa aí fora, irmão, pode trabalhar muito e ter um carro. E vai passar. Qualquer pessoa pode trabalhar muito aí fora, nós, e termos uma casa boa. Todas essas coisas podem vir, irmãos. Agora tem uma coisa, irmãos. O que eu e você que estamos aqui esta noite temos, e que muito do mundo ainda não tem, infelizmente, isso só tem quem se submete ao senhorio de Jesus, que é a vida eterna. Isso não é todo mundo que alcança, irmãos, só aqueles que verdadeiramente entregam suas vidas para o Senhor e alcançam a vida eterna. Isso eu e você nós já temos. E isso é o que tem de mais valoroso. As coisas que tem fora nós podemos conquistar, mas as pessoas que estão aí fora, elas só vão conquistar aquilo que eu e você conquistamos quando elas se abrirem para o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que é a vida eterna. Isso nós já alcançamos para a glória de Deus. E se alguém aqui esta noite que ainda não confessou a Jesus, você tem essa oportunidade esta noite. Amém? Muito bem, queridos. Então, Jesus pregou o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Lucas registrou parte desse sermão aqui no capítulo 6. E esses dois textos aqui, irmãos, registram o que Jesus espera de cada um de nós. Ele espera, irmãos, que nós possamos lidar com essa vida, que nós tenhamos um caráter transformado, que nós tenhamos uma vida de compromisso com Ele. E o Senhor espera que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus, na rocha. Amém, queridos? Meu irmão, seja um crente espiritual. Seja um crente espiritual. Busque os dons espirituais. Pode buscar, isso não é pecado, meus queridos. A gente tem que buscar. A Bíblia nos instrui a buscar os melhores dons. Buscar os dons espirituais prometidos na palavra de Deus. Mas também busque ser uma árvore que dá bom fruto. Ser uma árvore que as pessoas possam olhar para esta árvore e glorificar a Deus. Amém? Tenha também um compromisso verdadeiramente com Deus. Compromisso de obedecer a Ele, obedecer a sua palavra. Fique firme, né? Não chame Deus de Senhor só da boca para fora. Não, fique firme no Senhor. Sabe, queridos? E fique firme, porque quando vem as tempestades, quando vem as crises, quando vem as tribulações, o alicerce da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, irmãos. Por mais que venha tempestades, por mais que venha a luta, fique firme, porque Jesus é a tua rocha. Não seja abalado, fique firme, porque aí sim nós podemos dizer que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quem pode ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus esta noite? Aleluias. Feche os seus olhos.